Todas as vezes que eu começo a falar dos motivos que me levaram a sair daquele maldito lugar, os meus olhos ficam em lágrimas. Eu não resisto e começo a chorar copiosamente. Olá, o meu nome é Geraldo e eu vou narrar aqui os eventos que mudaram a minha vida para sempre. Foi quando os meus pais Manuel e Glória e o meu irmão caçula Ricardo nos mudamos para aquele lugarejo bem isolado, próximo de uma mata bem nativa, no interior de Minas Gerais. Era um pequeno pedaço de terra com uma casa de tamanho médio, com alguns cômodos, o suficiente para abrigar nossa pequena família. A casa mais lembrava um pequeno museu, pois era bem antiga e não tão bem acabada, com as suas paredes em meio às ruínas, e que me fazia pensar em um abandono total por parte dos antigos proprietários. Esse pequeno pedaço de terra que nos foi concedido fazia parte de uma grande fazenda. Foi o que meu pai havia conseguido adquirir depois de tantos anos de trabalho árduo como operário de uma mineradora. Agora aposentado, o meu pai sempre sonhava em ter o seu próprio sítio. Ele acreditava que naquele pequeno pedaço de terra poderia passar os seus dias cuidando de animais e um pequeno pomar. Já a minha mãe não estava tão feliz, pois ela nunca foi de acordo com o meu pai em termos nos mudado para aquele lugar tão inóspito e isolado. Mas creio eu que talvez não tivéssemos escolha, pois o meu irmão caçula tinha um grave problema de saúde, uma bronquite crônica e bem danosa. Os médicos sempre aconselharam os meus pais a nos mudarmos para um local bastante arejado. Por isso, faria um bem muito grande a ele. Esse foi um dos motivos que nos levaram a nos mudarmos para um lugar tão isolado e bem próximo daquela mata. E por se tratar de uma fazenda que havia sido desmembrada, então existiam outros pequenos sítios nas proximidades. Mas mesmo assim, eram necessárias boas caminhadas para se chegar de um sítio a outro. Como eu já havia concluído o ensino médio, naquele ano eu não estava preocupado em fazer uma faculdade, pois o nosso objetivo naquele lugar era cuidar do pequeno Ricardo, que estava com a sua saúde bem debilitada. Esse foi o único motivo pelo qual a minha mãe concordou em nos mudarmos para aquele lugar maldito. Os dias foram se passando e a nossa rotina de vida parecia caminhar para dentro da normalidade. Eu cuidava do meu irmão, levando-o até a escola todos os dias de manhã, e assim que chegava, corria para ajudar o meu pai a completar os seus afazeres, como plantar, dar comida aos animais, enfim, coisas do dia a dia. Com o tempo, a minha mãe parecia já estar se acostumando com o local e passava os seus dias cuidando da velha casa e de suas empoeiradas mobílias, já que praticamente não trouxemos nenhum móvel, pois o meu pai havia comprado aquele sítio com tudo que havia dentro, e isso inclui toda a mobília da casa. E por incrível que pareça, o meu pequeno irmão parecia estar indo bem. Os médicos tinham razão, pois já fazia algum tempo que ele não demonstrava uma daquelas crises respiratórias profundas. A minha mãe estava feliz com tudo isso. Estávamos muito felizes, todos nós. O meu pai estava muito eufórico, já que o meu irmão parecia ter se livrado daquele seu problema crônico de saúde. E com o passar dos meses, as coisas foram ganhando vida. As cores pareciam ter voltado aos nossos olhos. Nós reformamos a velha casa e agora mais parecia um palacete para todos nós, envolto por belas árvores frutíferas e todas muito coloridas com os seus suculentos frutos. Naquele verão, meu pai resolveu fazer um celeiro para os animais de pequeno porte, para conter a fúria de alguns e também para a tranquilidade dos bichos. Escolhemos o lugar e começamos a cavar, com enxada e pá, e nos aprofundamos bem. O meu pai estava bem empolgado. Apesar da aposentadoria, ele continuava um homem bem ativo. Em um desses dias, batemos umas estacas com a marreta,
Cada um de nós dois dava um golpe. Quando meu pai foi dar o próximo golpe, encontramos uma certa dificuldade. Então ele me deu a sua marreta para que eu pudesse dar o golpe no lugar dele. E foi quando nesse golpe eu tive uma sensação de ter quebrado algo seco, pois um estalo foi ouvido por mim e pelo meu pai. Achamos estranho, já que aquele barulho não parecia ser normal, que mais parecia que alguma coisa havia se quebrado. A estaca já estava pelo menos a 1,5 metro de profundidade e ficou como se encontrasse um vazio. Ela desceu de uma vez, desaparecendo por completo. A estaca acabou se perdendo e parecia ter caído no oco daquele lugar. O curioso é que o meu pai e eu pegamos um enxadão e começamos a cavar freneticamente. Quando eu olhava para o meu pai, eu pude perceber que os seus olhos eram um misto de curiosidade e medo, pois a cada golpe com aquele enxadão, ele não se continha de tanta curiosidade. Mesmo muito ofegante, ele cavava e cavava. E foi um desses golpes que um fedor muito forte de enxofre subiu e penetrou as nossas narinas. A terra parecia bem úmida e comecei a cavar também. E aquilo foi se mostrando mais e mais, e o fedor foi ficando mais forte. A terra agora parecia escurecer a cada golpe que dávamos. Aquilo foi ficando sombrio e sem graça e macabro. Aos poucos, uma grande vala ia se abrindo e um amontoado de ossos foi se revelando. Parecia mais uma visão do inferno que estava sendo decorada com aquele fedor de terra podre e enxofre. Assustados, o meu pai e eu olhamos para aquele lugar e falamos algumas palavras. Uma delas, o meu pai disse que jamais eu irei me esquecer e que Deus tenha piedade dessas almas. Foi isso que ele disse naquele dia. O céu naquele dia e naquele lugar ganhou contornos bem diferentes e uma névoa escureceu por completo o local. Parecia que havíamos aberto a porta do próprio inferno e ficamos sem saber o que fazer em meio àquela visão tão horripilante. Foi muito sinistro. Em meio aos ossos, meu pai acabou encontrando algumas peças que pareciam ser antigas ferraduras de cavalo. Fomos dormir naquele dia e de manhã chamamos as autoridades policiais que vieram em seguida para recolher os restos mortais para levar a um cemitério qualquer. Em seguida, aterramos todo aquele fosso e depois de tudo, cancelamos o celeiro naquele maldito lugar. E daquele dia em diante, as coisas pareciam ter mudado por completo. O meu pai já não esboçava mais alegria em seu semblante. A minha mãe também perdeu o sorriso que havia ganho. E o meu irmão agora parecia padecer com suas crises de asma e bronquite que voltaram ainda mais fortes. Em uma certa noite, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu comecei a ouvir gemidos e gargalhadas macabras que vinham do quarto dos meus pais. O meu irmão dormia no mesmo quarto que eu, mas houve algumas noites em que eu notei ele muito estranho, quando mesmo sussurrava palavras sem sentidos e acordava ofegante e suado, proferindo palavras no dialeto bem estranho. Certo dia, os meus pais levaram meu irmão ao médico, que disse que clinicamente estava tudo bem e que não havia motivos para nos preocuparmos. Mas nas noites seguintes se mostraram contrárias ao seu prognóstico, pois o meu irmão parecia aparecer a cada dia com crises mais fortes e falta de ar, quando em uma determinada noite eu comecei a perceber que ele se batia violentamente em sua cama, suando e proferindo palavras surreais. E foi em um desses últimos espasmos que ele proferiu suas últimas palavras: eles irão matar todos vocês. Em seguida deu uma risada bem estranha. Na hora eu fiquei bem assustado e corri para chamar os meus pais, mas tive um susto horripilante quando eu tive que abrir a porta do quarto deles. Foi quando eu vi aquela visão tão macabra.
pois a minha mãe estava morta. A sua cabeça parecia ter recebido vários golpes com algum tipo de ferramenta. O lençol estava totalmente encharcado de sangue. Embaixo da cama estava um enxadão que parecia com aquele que meu pai havia usado para cavar aquele fosso. A janela estava aberta e o vento soprava fazendo assobios. Eu estava ali pasmo e boquiaberto e não percebia a gravidade da situação. Mesmo assim, bem próximo à janela, eu pude perceber um grande vulto negro a me espreitar, como se soubesse de tudo o que havia acontecido ali. Por um momento, ele me observou e em seguida se dissipou da janela fora, como se me convidasse a ver algo a mais. O meu pai não estava no quarto. Ele havia desaparecido. Estranhamente, eu havia visto apenas o corpo da minha mãe. Eu ali desesperado voltei ao meu quarto para ver o meu irmão, que infelizmente já estava morto. Fiquei muito desesperado. E agora o que fazer, eu pensei. Fiquei ali sentado em choque e paralisado, ao lado do corpo do meu irmão. Até que amanheceu o dia, eu estava tão abalado que eu nem conseguia movimentar os músculos do meu corpo e sequer esboçava reação alguma. O meu rosto estava completamente pálido e apresentava apenas um semblante mórbido e frio, e chocado e muito assustado com tudo o que havia acontecido. Naquela manhã, eu me lembro de sitiantes próximos batendo na minha porta em busca de explicações que eu nunca tive. Um deles me informou que o meu pai havia sido encontrado pendurado em uma árvore. Ele havia se enforcado, dizia o sitiante. Atônito, eu me perguntava o que aconteceu naquela maldita noite, pois de uma vez só eu havia perdido todas as pessoas que eu amava nesse mundo. Para quem não acredita em maldição ou coisas do tipo, eu sou a melhor testemunha disso e tenho perguntas que nunca foram respondidas e creio que assim será o resto dos meus dias de dor, sofrimento e angústias, de nunca obter respostas. Esse relato aconteceu alguns meses atrás, desde que eu vim morar em São Paulo, pois eu sou natural de Curitiba, no Paraná. Ouvi histórias sobre coisas estranhas envolvendo o centro da cidade de São Paulo. E uma que me marcou muito foi um incêndio que ocorreu no edifício Joelma no ano de 1974. Na verdade, eu não era nem nascida nessa época, mas essa história sempre me chamou a atenção. Eu sempre quis conhecer o prédio. Por algum motivo, eu sempre pedia para o meu marido para conhecer. E por um acaso do destino, no ano de 2014, eu comecei a trabalhar no próprio edifício. Foi aí que a minha história começa. Já era tarde, eu já estava no final do expediente, eu e mais 2 colegas de trabalho, um rapaz e uma moça. Trabalhávamos no 23º andar do antigo edifício, local onde algumas histórias macabras aconteceram antes. Foi o local onde morreram 13 pessoas, conhecidas também como as 13 Almas. Hoje esse edifício Joelma foi renomeado para Praça da Bandeira. Todos os dias acabamos ouvindo alguém comentar sobre algo estranho pelos corredores. Muitas coisas até soam de forma engraçada, mas outras já soam um tanto assustadoras. E uma delas foi quando alguns funcionários da segurança do prédio relataram ter ouvido vozes no meio da madrugada nos corredores. Alguns falam que o estacionamento que é nos primeiros andares do edifício é mal assombrado, e até se ouviu relatos de visões de pessoas que estavam andando em meio aos carros no meio da madrugada. E até se ouviu relatos de visões de pessoas andando em meio aos carros em meio à madrugada. Antes de ocorrer o relato que eu vou passar para vocês, inclusive teve funcionários da empresa no qual eu trabalho
que me relataram sobre portas que se abriam e se fechavam sozinhas, sem contar que os computadores também ligavam sozinhos, sem haver ninguém no escritório. Tudo isso era muito estranho e assustador, mas foi em maio de 2015 que eu tive o meu momento de terror no edifício Joelma. Já era final de tarde, o expediente já havia sido encerrado. Eu e os meus colegas fomos até o corredor principal do 23º andar, onde nós estávamos trabalhando. Estávamos nós conversando entre um papo e outro e aguardando o elevador para irmos para o térreo. O elevador costumava demorar alguns minutos pela alta movimentação, até mesmo por ser um horário de saída do trabalho. Mas depois de um tempo, ele chegou, abriu as suas portas e nós que estávamos conversando distraídos, fomos entrando sem prestar atenção em nada. Foi lá dentro então que percebemos que haviam 3 pessoas paradas bem no centro do elevador. O mais estranho foi que, mesmo sabendo que ali haviam 3 indivíduos já dentro do elevador e no último andar, eu apenas consegui reparar a imagem de um deles, que foi a de uma senhora. Ela estava bem vestida, ela usava um casaco verde musgo e tinha um estilo diferenciado. Ela segurava uma bolsa comum e bem pequena. Uma coisa que me chamou muita atenção era o seu rosto. Um rosto muito pálido e sem expressão. Eu notei que haviam mais 2 pessoas ali ao lado dela. O mais engraçado é que eu não consegui reparar o rosto deles. Eram como vultos pretos ou algo assim. Apenas eu que não consegui ver as outras 2 pessoas claramente. Sabia que elas estavam lá, mas eu não conseguia enxergá-los bem. Subitamente, eu comecei a sentir o elevador esfriar, mas um frio perturbador inesperado, até porque o edifício tem ar-condicionado e nós estávamos no outono. Nessa época mais fria, os prédios regulam a temperatura dos ambientes internos, mantendo elas na média de 25 graus. E naquele elevador e naquele momento, eu sentia como se nós estivéssemos aos 13 graus. Uma outra coisa que também me chamou a atenção foi porque essas 3 pessoas não se moviam de forma alguma. Eu fiquei bem intrigado na hora com aquilo. Elas apenas nos observavam, mas sem falar nenhuma palavra. O que me deixou mais assustada com toda essa história é que a minha colega viu o rosto de um dos homens do elevador. Ela viu um senhor de idade. Segundo ela, ele tinha um bigode longo que lembrava muito aqueles senhores portugueses da época, daqueles bem antigos. O meu outro colega relatou ter visto o rosto de um outro homem um pouco mais jovem, de aparência porém mais moderna. O mais incrível disso tudo é que nem o meu colega e nem a minha colega viram a senhora que eu vi, a senhora de casaco segurando uma bolsa pequena. Pois é, apenas eu, somente eu vi aquela senhora. E assim como também eu não vi os homens que cada um deles viram. Como eu falei antes, eu vi apenas as suas silhuetas, mas não consegui observar como eles eram. Cada um de nós havia sentido e visto a presença das 3 pessoas no mesmo ambiente, porém cada um viu um indivíduo diferente. Parecia que eu estava há muito tempo ali dentro daquele elevador. Lá estava eu parado ao lado daquela mulher pálida, sem expressão. Ela me olhava com um olhar frio e vazio. Eu sentia como se ela estivesse gelada. Eu não cheguei a tocá-la, mas ela estava muito próximo a mim. Eu conseguia sentir que não tinha calor de alguém vivo vindo daquela mulher. Com toda essa estranheza no ar, mal percebemos que o elevador nem sequer havia saído do lugar. Estávamos ainda no 23º andar. O meu colega percebeu que a porta abria e fechava repetidamente. Foi então que, da terceira vez que a porta se abriu, nós resolvemos sair. Saímos os 3 rapidamente daquele local assombrado e perturbador. Ao sairmos, percebemos que aquelas 3 pessoas ficaram lá paradas e estáticas, mantendo-se na mesma posição, o mesmo olhar e a mesma frieza, até que a porta finalmente se fechou pela última vez.
e não vimos se o elevador subiu ou desceu. E depois de um tempo, quando meu colega chegou no andar térreo, ele foi diretamente até a segurança questionar-se se o segurança não havia visto aquelas 3 pessoas saírem do elevador. Ele descreveu os 3 para o segurança da portaria e apontou em qual dos elevadores que eles se encontravam. Os seguranças, sem entender nada, disse que até aquele horário não havia visto ninguém sair daquele elevador e que naquela hora que já era tarde, dificilmente haveriam pessoas ainda para descer do 23º andar, pois já se encontravam encerrados os expedientes e nós éramos os últimos funcionários a deixar o prédio. Após ouvirmos aquelas palavras saírem da boca do segurança, todos nós ficamos confusos e assustados. Em seguida, o meu colega saiu e seguiu seu caminho, assim como eu e a minha colega. Alguns dias depois, relatamos esse fato para o pessoal da empresa e nos foi dito que antes deles se instalarem ali no 23º andar, a empresa ainda em fase de mudança e antes de colocar os móveis nos cômodos, tiraram várias fotos de lá, até para se organizarem e saber onde iriam colocar os equipamentos e móveis da empresa. Em uma dessas fotos tiradas por um dos funcionários da empresa, pôde ser visto algo que se parece muito com o homem que estava no elevador. Aquele senhor de bigode, com roupas da época, era o mesmo que a minha colega havia visto aquele dia. Após esse evento no elevador, nunca mais vimos aquelas pessoas, nunca mais vi aquela mulher e os meus colegas também nunca mais viram os respectivos homens que relataram estar no elevador naquele dia. Nunca mais eu vi nenhuma daquelas pessoas no edifício Joelma. Por isso eu sempre digo que a nossa vida aqui na Terra é apenas uma passagem, mas a verdadeira vida é espiritual. Tenham uma boa noite. Boa noite. Meu nome é Bonifácio. Tenho 45 anos. Sou casado e pai de 3 filhos. Sou policial há pelo menos 20 anos. Em 2013, eu tirava serviço em uma cidadezinha, no interior do Ceará, há pelo menos um ano. E foi lá que a minha vida mudou para sempre. O meu trabalho eu considerava o melhor do mundo, pois nos meus plantões praticamente não havia ocorrência. E quando havia alguma, era sempre a mesma coisa: colocar bebuns para casa, que ficavam perambulando pela noite, fazendo algum tipo de algazarra pela rua, prejudicando assim a paz de alguns moradores. Sem contar que a equipe no qual eu trabalhava era como uma família para mim, e na cidade eu era bem conhecido pela população, que não passava de 5.000 habitantes. A cidade, após as 7 horas da noite, ficava completamente fechada. A maioria dos habitantes tinha o costume de dormir com as galinhas de tão cedo. A cidade ficava com um ar fantasmagórico, sem contar que haviam casas abandonadas, que estavam caindo aos pedaços e que ajudavam ainda mais com o ar de algo tenebroso no local. Certa vez em meu plantão, fui fazer uma ronda com a viatura. Estava eu e o meu parceiro, o seu nome era Gabriel. Estávamos conversando sobre todo tipo de assunto. Era da família ao futebol. E foi quando encontramos o seu Ramalho, um senhor de aproximadamente 70 anos de idade, que estava bem alcoolizado e dando uns gritos na rua. Paramos o carro e fomos tentar convencê-lo de entrar na viatura da polícia com a gente e assim levá-lo de volta para casa. O seu Ramalho não titubeou, aceitou em entrar no carro com a gente.
Eu achei bem estranho, para ser sincero, pois o seu Ramalho sempre torna as coisas mais difíceis quando se está bêbado. Inclusive teve uma vez que o deixamos dormir na cela, pois o coroa estava muito fora de si, querendo até nos agredir. O seu Ramalho é um senhor que vive sozinho. Ele perdeu a mulher por câncer alguns anos atrás e os seus filhos foram viver na cidade grande. Então o seu Ramalho se entregou de vez à bebida, que muitas das vezes, após se embriagar em casa, por ser sozinho, acaba indo para a rua e muitas das vezes vai fazendo algazarra, assim atrapalhando a paz de muitos moradores. Então ele começou a nos falar que já viu por umas 3 vezes a Ângela atravessando a rua, correndo e indo para a casa dela. E hoje foi um dos dias no qual ele a viu. O meu parceiro, sem entender nada, por uma conversa meio que fora de contexto, olhou para mim e deu um pequeno sorriso de canto de boca. Foi aí que eu questionei o seu Ramalho. Ramalho, qual o problema de uma mulher atravessar a rua correndo? Foi aí que o Senhor me olhou nos meus olhos e então ele me disse: nada demais, meu filho, a não ser que seja uma menina de 13 anos, 1 hora da manhã indo para casa, no qual ninguém lá mora mais. Em seguida, o Ramalho nos perguntou: vocês sabem o porquê que ninguém mora mais lá naquela casa? Eu e o Gabriel olhamos um para a cara do outro e quase que de imediato respondemos ao Ramalho: não sabemos, senhor. Foi então que o seu Ramalho nos disse: é simplesmente aquela menina, ela é morta há 60 anos. Como assim? Eu indaguei. O Gabriel logo falou que não era para eu dar a ideia, pois o coroa estava bêbado. O seu Ramalho logo continuou a dizer que ele era amigo dela quando eles eram crianças. Era por volta de umas 5 horas da tarde, quando o pai dela chegou, bêbado em casa, e começou a discutir com a mãe dela. O pai da Ângela era muito ciumento, e quando bebia ficava muito violento. E em uma discussão, o pai da Ângela começou a bater na mãe dela, na frente de nós dois. Em seguida ele me expulsou do quintal, de onde eu estava com a Ângela. Eu morria de medo dele. O pai da Ângela era bem alto, era um gordo e a sua voz era bem grossa. E quando ele bebia, dava a impressão de que ele se tornava um bicho, com aquela cara bem avermelhada do sol. Assim que eu saí da casa, eu ouvi o choro da Ângela, que em seguida veio o som de tiros de espingarda. O desgraçado matou a esposa e a filha, e em seguida se matou. Que loucura que foi aquela cidade na época. A cidade tinha aproximadamente uns 20 mil moradores, bem diferente do que é hoje, pois a cidade tinha uma fábrica que empregava muita gente, e na hora do acontecido foi justamente na hora do final do batente, e foi assim que a nossa rua ficou entupida de curiosos, que foi querer ver toda aquela desgraça. Eu voltei correndo para ver a minha amiga Ângela, e a visão que eu tive foi a pior da minha vida, pois eles estavam todos destroçados pelos tiros de espingarda. A Ângela ficou com seu corpo quase partido ao meio. O pai dela estava com os restos de seus miolos da cabeça colado no teto, e a mãe dela estava com o corpo completamente dilacerado. Foi terrível.
O carro ficou em um silêncio. Quando estávamos chegando na casa do Sr. Ramalho, ele olhou para a gente e falou: "Eu não só vejo a Ângela, como também eu vejo a sua mãe." Confesso que eu fiquei bem espantado. E o Gabriel ficou em silêncio. Meses se passaram desse dia. Na verdade, eu havia até me esquecido dessa tal conversa. Estava eu em mais um plantão, era por volta de 2 horas da madrugada. E nesse dia estava chovendo muito e o frio estava de lascar. Eu estava fazendo uma ronda pela cidade. Foi quando o sargento me passou um rádio, me informando que ele havia recebido umas 3 reclamações de um morador que, segundo ele, estava tendo uma briga entre 2 bêbados e que estava tirando a paz dele e da esposa, pois os mesmos estavam com uma filha recém-nascida. E aquela baderna estava trazendo um grande desconforto. Foi então que o sargento me pediu para dar uma conferida naquela situação. E dessa vez eu não sei o motivo de que eu estava sozinho em minha viatura. Chegando no local, não havia mais brigas. Os beberrões já tinham se mandado. Foi quando eu decidi fazer mais uma ronda. Foi quando eu decidi retornar para a delegacia. No percurso, eu levei um susto, pois havia uma criança em pé no meio da rua, segurando um urso em uma de suas mãos. Joguei o farol alto na direção dela, que surpreendentemente ela correu e atravessou a rua. Cantei pneu com o carro e fui atrás. Foi quando eu vi que ela correu para uma casa abandonada. Na mesma hora, eu fiquei com medo, pois veio em minha mente a história do Sr. Ramalho sobre a menina Ângela. Depois de poucos segundos, paralisados na viatura, a minha curiosidade foi maior do que o meu medo. E eu tinha que tirar tudo aquilo ali a limpo. Parei em frente à casa e vi que a casa estava abandonada há décadas. Pulei a cerca da casa, coloquei a lanterna na frente para clarear o local e, chegando em frente à porta da casa, a mesma estava trancada. Tentei abri-la e nada, foi sem sucesso. Rodeei a casa, ela estava completamente fechada. Foi quando eu pensei: vou embora, é melhor. Ao voltar em direção ao meu carro, eu ouvi o barulho da porta se destrancando. E quando eu olhei para trás, a porta estava completamente aberta. Fiquei surpreso e um medo absurdo. Mas, como eu disse, a minha curiosidade era maior. Foi aí que eu decidi entrar na casa. O meu medo era muito grande, confesso. Quando eu coloquei o meu pé na escada, eu ouvi passos, como se estivesse alguém no andar de cima. Subi a escada correndo. Foi quando me deparei com uma mulher sentada em uma cadeira de balanço e com uma criança em seu colo. Eu fiquei paralisado como uma estátua. O meu medo me travou por completo. Foi quando aquela mulher foi se virando bem devagar em minha direção. A visão que eu tive foi terrível. Elas estavam com uma cara totalmente pálida, com os olhos acesos e arregalados. A boca estava totalmente aberta. Elas começaram a murmurar. E eu estava em choque. Foi quando eu ouvi passos de alguém subindo as escadas para o andar em que eu estava. Quando eu me virei, eu vi aquele cara bem alto e gordo, gritando com uma cara
toda deformada, que chegou perto de mim. Foi quando eu desmaiei. Eu me lembro que eu fui acordado pelo meu amigo Gabriel, que estava me procurando pela pequena cidade. Segundo Gabriel, ele só me achou pois encontrou a minha viatura estacionada em frente à casa abandonada. O Gabriel me falou que quando chegou no local em que eu estava desmaiado, ele ouviu vozes e que achou que eu estava tendo problemas com algum mendigo bebum. Quando eu falei para ele o ocorrido, ele na mesma hora ficou muito assustado. Passaram-se alguns dias e eu pedi transferência para trabalhar em outra cidade. E um certo dia eu estava tirando plantão em outra cidade, um pouco distante da que eu estava. Foi quando meu amigo Gabriel, o meu ex-parceiro, me enviou uma mensagem para me informar que o velho Ramalho foi encontrado morto dentro da tal casa no qual eu passei aquele terror. Segundo o Gabriel, só acharam o seu Ramalho pois os vizinhos começaram a sentir cheiro de podre vindo da maldita casa. Chegando no local, o corpo do seu Ramalho estava apodrecendo e o seu rosto estava com uma expressão de medo. Após eu ler a mensagem do Gabriel, eu confesso que me veio em mente todo aquele terror que eu havia passado. E na hora eu imaginei o terror que o seu Ramalho não deveria ter passado para chegar ao ponto de morrer. Eu acredito que ele deveria estar bêbado e, infelizmente, ele deve ter sido atraído pelo tal espírito para dentro daquela maldita casa. Hoje em dia, eu faço um tratamento psicológico para eu poder trabalhar e viver de uma forma melhor, pois mesmo assim, muitas das vezes eu me sinto assombrado pelo que eu presenciei. Hoje eu coloco o meu Deus na minha frente para que eu possa trabalhar em paz comigo mesmo. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Rafael e sou policial militar. Eu trabalho em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Eu não falarei o nome da cidade e nem a delegacia no qual eu trabalho, pois isso me traria problemas futuros. Bom, eu estou na polícia por cerca de 10 anos e eu nunca vi muita loucura, exceto por algumas prisões tardias por causa de drogas, algumas chamadas por motivo de roubo e outras por motivo de agressão. Na verdade, é que no Rio Grande do Sul, e se tratando do interior, é bem mais tranquilo comparado a outros estados que temos no Brasil. Houve uma noite que eu recebi uma chamada de perturbação para investigar um grito que veio de uma casa próxima. Geralmente, uma chamada como essa significaria uma disputa doméstica ou até mesmo algo tão inofensivo quanto pessoas bebendo e sendo barulhentas. Eu cheguei até a casa, no entanto, eu tive que confirmar por 2 vezes que era a casa correta, porque nenhuma das luzes estavam acesas. Havia um carro na garagem, no entanto, era uma minivan Toyota Sienna azul, então eu deduzi que alguém estava em casa. Então eu fui até a porta, bati por algumas vezes. O vizinho deve ter visto meu carro, pois ele saiu e caminhou até a mim, me informando que ele era quem havia chamado a polícia. Ele me disse que ouviu um grito ensurdecedor vindo da casa e que a mulher que mora lá vive sozinha.
mas ocasionalmente ela recebe a visita do seu namorado, o que tornava a situação um pouco mais preocupante. Eu tentei a maçaneta da porta que estava trancada e depois eu fiz uma volta na casa tentando todas as janelas, porém todas estavam trancadas, todas, exceto uma. Uma das janelas do quintal já estava completamente aberta, o suficiente para entrar alguém. Isso foi um sinal vermelho, considerando que todas as outras janelas estavam fechadas. Foi então que solicitei reforços no local e, uma vez que eu recebi a confirmação, eu entrei na casa pela janela aberta. Eu comecei a acender todas as luzes que eu consegui encontrar na casa, começando pela cozinha e trabalhando o meu caminho até a sala de estar. E sim, é aconselhável para a polícia ligar as luzes ao investigar prédios. O que você vê em programas de TV e filmes, onde eles deixam as luzes apagadas, isso é feito apenas para suspense. Eu chamei a mulher tentando assegurá-la de que a polícia estava lá e que estava tudo bem, embora naquele momento eu ainda não soubesse exatamente qual era a situação, exceto que ela havia sido relatada gritando dentro da casa. Não houve resposta, não importa o quanto alto eu gritasse. O primeiro andar estava completamente vazio, então só restava o andar de cima para verificar. Eu queria esperar o reforço chegar, porque eu estava nervoso com o que encontraria lá em cima, mas também não me perdoaria se esperasse e perdesse tempo precioso que eu poderia usar para salvar esta mulher de uma possível emergência médica. Antes de subir as escadas, eu destranquei a porta da frente para quando o reforço chegasse. Depois subi as escadas silenciosamente e, ao chegar no meio do caminho, eu olhei por cima da borda para o segundo andar. Haviam 4 portas lá em cima. Eu acendi a luz do corredor e chamei mais uma vez. Foi então que ouvi um som de rangindo vindo por detrás de uma das portas. Então ela deveria estar lá dentro, pensei comigo. Eu abri a porta e era um dos quartos. Eu abri a porta e era um quarto. A luz estava apagada, mas a luz do corredor era o suficiente para ver uma mulher deitada na cama, debaixo das cobertas. Eu vi a parte de trás da cabeça dela e eu fui até ela para ter a certeza de que ela estava bem, mas quando eu me aproximei, eu notei manchas escuras que encharcaram o outro lado das cobertas. Puxei as cobertas da mulher e percebi que era sangue e que ela havia sido esfaqueada por diversas vezes. Porém, ela ainda estava respirando. Rapidamente eu peguei o meu rádio e entrei em contato com a central. Eu pedi reforços de imediato e uma ambulância, pois o rangido que eu ouvi momentos antes, de repente não fazia sentido se essa mulher estava na cama assim, e dado que ela estava inconsciente, pois alguém havia colocado ela na cama muito provavelmente. Eu girei em torno de 360 graus olhando ao redor do quarto, e havia um armário à minha frente. Instintivamente era o primeiro lugar que eu pensaria em procurar. Eu tinha minha arma em punho e a minha mão estava na maçaneta da porta por 5 segundos. Reuni coragem para abrir a porta, quando finalmente eu fiz, e não havia ninguém lá dentro. Me virei novamente para olhar para a cama e para a mulher que estava sangrando. Então pensei comigo, que tal a cama? Me ajoelhei para ficar na altura da base da cama e puxei a saia da cama, que cobria a parte inferior da mesma. Então fiquei cara a cara com um homem usando uma máscara facial, que cobria a metade inferior do seu rosto. Eu gritei e disse, mostre-me as mãos, maldito. Ele lentamente levantou as mãos acima da cabeça ao máximo que pôde. Eu me levantei e disse para ele sair debaixo da cama bem devagar, e verifiquei se ele não estava segurando alguma faca. Eu o fiz ficar em pé no canto da parede, com as mãos levantadas, até que o meu parceiro chegasse. Eu não estava disposto a tentar algemá-lo sozinho lá dentro, pois ele poderia ter algum tipo de arma consigo. Eu disse para o meu parceiro que eu estava no segundo andar da casa, e quando eles entraram na casa, eu os chamei. Só assim que nós algemamos o homem.
Pouco tempo depois, uma ambulância chegou e a vítima foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente acabou morrendo após ter sido esfaqueada por 6 vezes. O homem que fez isso, na verdade, era o namorado dela. O motivo é que o homem descobriu que ela o traiu com seu melhor amigo e quando ligou para falar com ela sobre o assunto, ela terminou com ele pelo telefone e isso causou um surto psicótico do homem. Aquele homem foi preso pelo homicídio praticado. Isso foi no meu primeiro ano como policial. Foi em 2013, se eu não me engano. Bom, a casa ficou fechada por um ano, até que começaram uma reforma nela e depois de 2 meses a casa já se encontrava alugada, sendo que eu soube que na época os pais da vítima, que moram em São Paulo, fizeram da casa da falecida um meio de ganhar dinheiro, já que a mesma não possuía herdeiros. Quando foi em 2015, eu estava em um churrasco na casa de um amigo e começou a rolar um papo de que a casa da falecida era assombrada, pois coincidiu que um vizinho dela estava no mesmo churrasco que eu me encontrava e, segundo ele, algumas coisas estranhas estavam acontecendo naquela casa, como, por exemplo, o casal que estava na casa ouviam passos de alguém subindo a escada correndo, ouvia o som da TV como se estivesse ligada durante a madrugada, ouvia som de descarga, isso tudo durante a madrugada, sendo que o pior aconteceu. A vizinhança chamou a polícia para ir na tal casa assombrada, pois haviam gritos de pedido de socorro dentro da tal casa, seguidos por uma gritaria. Nesse dia não foi o meu plantão. Quando os policiais entraram na casa, que estava com a porta aberta, se depararam com a mulher morta, com os olhos abertos, olhando para a direção da parede. Na verdade, ela estava olhando para o nada. Foi uma cena tenebrosa. A mulher, de nome Nathalie, morreu com um semblante de medo, segundo os próprios policiais e vizinhos que a viram. Foi um choque para os vizinhos, e principalmente para o marido da mulher, que no dia estava trabalhando em outro estado. Ele vinha para casa de 14 a 14 dias, e a Nathalie estava completamente sozinha no dia da sua morte. Foi então que começou a rolar muitos boatos de que a casa era na verdade uma casa amaldiçoada, pois era a segunda pessoa que havia morrido nela. Passaram-se 5 anos daquele fatídico dia, e a casa estava completamente fechada, até que uma família alugou a tal casa. O engraçado é que eu cheguei a conhecer um novo morador da casa no supermercado. Por ser uma cidade pequena do interior, acaba todo mundo se conhecendo pelo menos de vista. Porém, da minha parte, eu não toquei no assunto da assombração e das mortes. E eu acredito que ninguém da vizinhança também não tocou no tal assunto. Até que certa noite, no meu plantão, o nosso departamento recebeu uma ligação de desespero. Um homem ligou para a delegacia para informar que havia um invasor dentro da casa dele e que ele e a sua família estavam dentro do quarto do casal com a porta trancada. Eu pedi o endereço da residência e quando eu vi o endereço, era para tal casa supostamente assombrada. Na hora eu pensei, meu Deus do céu! Nesse dia eu estava com um novato. Ele havia sido transferido para a delegacia da nossa cidade. E quando chegamos na residência, o portão estava aberto. Entramos pelo quintal e nos deparamos com a porta da sala, que estava totalmente escancarada. Isso era por volta das 4 horas da manhã. Nesse dia, estava com uma chuva torrencial. E para piorar, a casa estava completamente sem luz. Eu achei bem estranho na hora, porque a rua estava com luz e só a casa estava sem energia. Parecia um filme de terror, literalmente. Eu e o meu parceiro ficamos em alerta com a arma em punho. Rodeamos a casa por inteiro e em seguida entramos e olhamos tudo na parte de baixo da casa. E não tinha nada.
Então decidimos subir para o andar de cima. Estávamos clareando o ambiente com as nossas lanternas. Foi então que eu comecei a chamar pelo Rogério, pois ele era o novo morador da casa. Eu perguntava: Rogério, você está aí? E nada. Eu não obtive nenhuma resposta naquele momento. Eu perguntei novamente: Rogério, você está aí, Rogério? Foi então que ele grita: estamos aqui, pelo amor de Deus, estamos aqui. Bom, ele estava no último quarto do corredor. E quando ele abriu a porta do quarto para entrarmos, e que nós colocamos a lanterna em direção a eles, o soldado que estava comigo deu um grito de terror. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso? E se encolheu todo no canto da parede. Na hora, parecia que ia morrer junto, porque eu levei um susto muito grande. O Rogério e a sua família gritaram junto de tão desesperado que eles ficaram. Quando eu olhei para o soldado Peçanha, ele estava com suas mãos no seu rosto e começou a repreender na hora. Aquilo me arrepiou até a espinha. O Rogério e a sua família se abraçaram imediatamente e começaram a orar ali mesmo. Foi horrível aquele cenário. Ali eu tive a certeza que eu estava mergulhado no mais terrível terror psicológico. Eu estava em uma casa completamente escura, com pessoas precisando de ajuda, e o soldado Peçanha, totalmente fora de si, mal conseguia segurar sua arma de tanto que ele tremia. Depois de uns 5 minutos ali no segundo andar, conseguimos descer para o primeiro, e o Rogério, mais calmo, foi até o disjuntor da casa que ficava na cozinha e viu que o disjuntor estava desarmado. Em seguida ele armou o disjuntor, fazendo assim com que a luz da casa retornasse. Em seguida o Rogério e a sua esposa me informaram que acordaram com barulhos de alguém quebrando os copos da casa na cozinha, que ficava no andar de baixo, ali onde nós estávamos, e que ele e a sua esposa ficaram tão assustados que pegaram as crianças no quarto ao lado e levaram para o quarto deles, e assim se trancaram. E foi por isso que ligaram para a delegacia. Ao ouvir tudo aquilo ali, eu confesso que eu fiquei mais intrigado do que eu já estava, até mesmo que eu já sabia de todo o passado bizarro daquela casa. Assim que entramos dentro da viatura para retornarmos à delegacia, eu perguntei ao soldado Peçanha o que realmente ele havia visto dentro daquele quarto para ele ter ficado tão assustado. Foi então que ele olhou para mim com seus olhos ainda completamente arregalados e me disse: Sargento, o que eu vi é algo inexplicável. Assim que eu coloquei a lanterna para clarear a família, ao lado dela tinha um homem negro, com os olhos completamente vermelhos. Era um homem alto. Ele usava um chapelão gigante e uma capa que ia até o chão. Com certeza aquele homem não era desse planeta. Com certeza era uma entidade maligna que estava ali do lado daquela família. Eu acredito piamente que aquela casa ali é habitada por espíritos. O soldado Peçanha, chorando, ainda completou: Sargento, a sensação que eu tive foi de morte. Quando eu vi aquela coisa, parecia que ela queria tragar a minha alma. Eu estou muito assustado com o que eu vi, sargento. Quando ele me contou aquilo, eu fiquei ainda mais assustado com todo o ocorrido, pois eu sabia do histórico macabro que aquela casa tinha. Havia uma morte causada por homicídio e a outra foi uma morte completamente misteriosa, que alguns falam que foi infarto, porém outros que viram a mulher naquele sofá dizem que ela morreu porque ela havia visto com certeza algo perturbador, pois ela morreu com seus olhos completamente arregalados e ela estava com a feição completamente de assustada. Enfim, pouco tempo depois do ocorrido, o Rogério se mudou com a sua família para a cidade de Farroupilha. Já o soldado Peçanha voltou para a delegacia no qual ele tirava serviço antes desse episódio. A casa hoje em dia está fechada até o momento, e segundo o que eu fiquei sabendo, os vizinhos relatam que durante a noite
encontro a luz da casa acesa, sendo que alguns vizinhos que passaram pela calçada ao lado da casa já ouviram sons de pessoas conversando no quintal. Bom, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite.